Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e esses estudos é aplicado para alunos do sexto ano do ensino fundamental. E vamos tratar hoje sobre representação do espaço geográfico, os tipos de escalas. Então acompanha comigo a primeira situação. Você já pensou se sua casa caberia numa folha de papel? Como seria isso? Às vezes você já deve ter pensado, como eu gostaria de ter uma casa quando eu crescesse, quando eu me formar. E aí, quando você for fazer a ideia do quarto, da cozinha, você teria que colar várias folhas de papel A4 para poder desenhar isso? Não, não é bem assim. O ideal é que todos fazem isso, inclusive na engenharia, transformar cada medida dessa em centímetros, para que caiba numa folha de papel. E isso é trabalhar com escala. Então, escala nada mais é do que a relação entre a distância do mapa e a distância na realidade. Ou seja, você pega no mapa essa distância pequena, que é possível você ter contato com o mapa, com a carta, e você ter uma ideia de como é que ela é na realidade. Quantos metros ou quantos quilômetros tem essa medida que está na escala. Por exemplo, o mapa do Brasil representa o tamanho do país. Mas o tamanho do país não está na folha inteira, não caberia. Mas ali está representando de uma ideia geral que aquilo é o país com todos os seus estados, dependendo do tipo de mapa, as características de floresta, as características de hidrografia, enfim. As miniaturas de carros e bonecos também envolvem o conceito de escala, pois os representa. Então, vamos ver agora os tipos de escala, para você entender como é que acontece isso, se você consegue fazer isso de fato também em casa. Não é muito difícil? Então nós temos dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. Vamos pela primeira. A escala numérica estabelece a relação entre o comprimento no mapa e a distância no terreno por meio de números. Então, quando você se deparar com essa informação, tentando perguntar para você numa prova, em qualquer situação, o que é uma escala numérica e o que é uma escala gráfica, lembre-se que a escala numérica vai vir sempre em números, somente. Não tem nenhuma outra simbologia acompanhando, é apenas número. Por isso, escala numérica. Então, olhando uma escala numérica de 1 para 50 mil, significa que cada centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros no mundo real. Olha aí na imagem que tem essa representação, 1 para 50 mil, ou 1 dividido para 50 mil, porque nós estamos tratando aí de uma representação que é fracionária, 1 para 50 mil. 1 é o numerador e o 50 mil é o denominador. Sendo que esse 1 para 50 mil, esse conjunto aí, que está de vermelho, representa a escala. Quando eu estou falando de escala, é tudo isso aí. Esse N, que é o número 1, é a distância no papel, seja no mapa, seja numa carta qualquer ou no plano. E o Dzinho, conforme você está vendo aí na tela, a distância no terreno, tá certo? Então vamos seguir. E aí, esse quadro aqui é para você entender de que forma isso acontece no real e a representação no mapa ou numa carta. Então eu tenho aí escala maior e quando a escala é menor. Então tem o mapa do Brasil, que é 1 para 25 milhões, e uma região menor, aí na região sudeste, de 1 para 4 milhões. Agora, quando é que eu vou saber que o escala é maior ou quando uma escala é menor? No primeiro caso, de 1 para 25 milhões, nós temos a seguinte informação. Quanto maior o denominador, menor a escala. E vai ter menos detalhe. Vai ser como o mapa do Brasil aí, que você só vê a ilustração dele, mas não consegue definir detalhes, divisões talvez de municípios. Esses detalhes não aparecem, porque essa escala é maior o denominador. No outro caso, de um estado apenas, vai ter essa seguinte situação.
quanto menor o denominador, estou me referindo a 1 para 4 milhões, maior vai ser a escala, então vai ter mais detalhes. Então, se você pegar uma escala desse tipo e jogar para uma região de floresta, você vai ter um detalhamento maior daquela região florestal. Se você pegar isso numa região de rios, também o detalhe vai ser maior. Então, se eu colocar essa escala de 1 para 2 milhões, maior vai ficar os detalhes para me visualizar. Por quê? Porque a regra diz que quanto menor for o denominador, quem é denominador aí na matemática é 4 milhões. No de cima, qual é o denominador? 25 milhões. Esse número 1 que aparece nos dois é o numerador. Não pode esquecer disso, porque isso é um tipo de cálculo que vocês veem na matemática, mas é importante para vocês entenderem isso. Mas repito mais uma vez, quanto maior o denominador, olha só, 25 milhões comparado com 4 milhões, o 25 milhões é maior. O menor vai ser a escala e vai ter menos detalhe, que eu não vou conseguir ver muita coisa. Vou ver o geralzão, mas não consigo ver detalhezinho, tá certo? E quanto menor o denominador, comparando aí 4 milhões com 25, então 4 milhões está menor. Então, maior vai ser a escala, então vai ter mais detalhes para mim entender aquela região, aquela carta, aquele mapa que eu estou tentando interpretar. Vamos seguir então. Outro tipo de escala é a gráfica. Nesse caso, a gente vai utilizar um segmento de reta graduada para estabelecer a relação entre o mapa e a vida real. Eu coloquei aí um exemplo que é usado muito nos mapas, principalmente pelos engenheiros, que chama essa reta aí de talo, cada uma divisão dessa aí, de preto e branco. Então, nessa escala de 1 para 25 mil, cada 1 centímetro, presta bem atenção, cada 1 centímetro equivale a 250 metros no terreno, ou 250 metros no real. Eu chego lá, vou medir 250 metros. Então, quando você olha, vai ter 250, no outro talo vai ter 500, porque a soma de cada centímetro aí, e no outro 750. Então, eu coloquei o destaque metro, porque neste caso aí, está indicando que é metros. Mas você vai ver em outros casos que vai aparecer quilômetros ou outras unidades de medida. Tem que ficar atento nisso. O fato é que quando você vê esse M, significa dizer que cada intervalo desse de 1 centímetro vai ter uma medida em metros. Então aí tem 250 metros em 1 centímetro, no segundo centímetro vai ter 500, no terceiro centímetro aí nessa escala, 750 metros. Por quê? Segundo o que está aí no rodapé, diz que 1 centímetro neste mapa, qualquer mapa que usasse essa referência, essa representação, equivale a 250 metros no terreno. E aí eu tenho a escala gráfica e numérica comparativa aí para você ver. A escala numérica eu tenho 1 para 500 mil na escala gráfica, olha aí. Lembro que no começo eu falei que quando se trata de gráfica vai ter sempre uma simbologia, tipo aquela que eu mostrei agora há pouco para vocês, desse jeito ou dessa maneira. Que aí você vai ver que isso aí se trata de uma escala gráfica. E a escala numérica só tem números. Não esqueça isso, porque isso vai aparecer no exercitando para você, tá bom? Não esquece para poder responder bem. Então, na escala numérica, esse 1 para 500 mil lê-se da seguinte forma. 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. No outro lado, a escala gráfica, essa configuração que nós temos aí, essa representação de 0, 5 e 10 quilômetros, lê-se da seguinte forma. 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Vejam aí que quando sai do 5 para o 10, está exatamente mostrando que nesse intervalo tem 5. Então vai ser 5, 10, 15, 20, 25 e daí por diante. Por quê? Porque a cada centímetro ele está dizendo que equivale a 5 quilômetros na realidade. Vejam que nessa representação aqui estava mostrando que a escala era representada por metro. Já nesse caso ela está sendo representada por quilômetros. E na outra, voltando de novo para a escala numérica, esse 1 para 500 mil, na realidade foi reduzido para 500 vezes.
Na escala gráfica, 2 centímetros no mapa equivalem a 10 quilômetros na realidade. Vamos fazer uma leitura de novo disso aí, para não ficar nenhum embaraço. Vamos ler a escala numérica todinha e depois somente a escala gráfica. 1 para 500 mil. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes para que ela ficasse no papel e pudesse ser, então, reduzida. Como disse no começo, não tem como colocar tudo numa folha de papel. Portanto, reduz-se por números que seja compatível para caber tudo o que você quer. Na escala gráfica eu tenho aí 0, 5 e 10 quilômetros. Lê-se então da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou 2 centímetros no mapa equivalem a 10 quilômetros na realidade. Aí trouxe um exemplo para vocês de um mapa que ele mostra as duas situações. A escala gráfica, que é essa que tem... Olha bem, presta bem atenção na tela aí e tenta identificar com o seu dedinho para ficar mais fácil do aprendizado. Eu tenho 0 e 346, ou seja, em 1 centímetro eu tenho 346 quilômetros, porque a minha unidade de medida aí está em quilômetro. E a outra escala embaixo está... E a escala numérica 1 para 36 milhões. Repito que isso é importante para você no Exercitando. A numérica vai vir somente números, ao contrário da escala gráfica que eu acabei de falar, que essa aqui, o intervalo é de 346 km, que essa aí vai ser gráfica. Sempre vai aparecer um símbolo junto com os números. Já a numérica não, é só os números, com a divisão que representa uma fração. 1 para 36 milhões. Com isso, a gente encerra essa nossa parte de conteúdo, a parte conceitual, para entrar no nosso Exercitando. E aí eu estou te desafiando. Será que você vai conseguir acertar as duas questões? Se você quiser ajudar em casa, peça ajuda. O importante é você conseguir, que eu vou estar torcendo por você, tá bom? Vamos lá então, presta atenção. A definição de escala é, presta bem atenção, letra A, relação matemática entre o espaço real e a representação do espaço no mapa. Letra B, indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um elemento que indica o norte. Letra C, indica o tema que será retratado no mapa. Letra D, representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa. E aí, encontrou a resposta? Pensou bem? A resposta certa é letra A! Parabéns se você acertou! Vamos para a segunda então, que já está na tela. As escalas podem ser representadas de forma numérica ou na forma gráfica. Que tipo de escala está representada abaixo? Lembra que eu dei muita ênfase nisso durante a aula para você não se equivocar agora no Exercitando? Já pensou? Dê uma olhada aí, 1 para 50 milhões? A resposta é escala numérica, muito bem! Agora é só você anotar no caderno e fechou nossa aula por aí. Então você, se quiser, você pode acessar a plataforma Eduque para poder ver essa minha aula ou qualquer uma outra aula de outro professor, pode inclusive acessar os exercícios complementares. Com isso, eu agradeço a todos vocês que sintonizaram essa aula e até a próxima!